Olá, você está no canal Mundo Invisível e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais um capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje estaremos apresentando o capítulo 7, Os Negros no Brasil. Se passa acima de 1580, já quando Portugal estava dominado pela Espanha, né? Portugal foi dominado pela Espanha de 1580 a 1640. Então, nesse período, Ismael procura Jesus e você vai ver qual é a reação de Jesus com relação à escravidão, sobre os abusos, sobre as maldades cometidas em Portugal com relação aos índios, com relação aos negros. Você vai ver como que age Jesus e o que ele toma de providências nesse encontro entre Ismael e Jesus nos planos espirituais através desse encontro, né? Nesse período o Brasil já recebeu o nome de Brasil por causa das madeiras, né? E Jesus, através da sua ferramenta maior, que é a dor eterna lapidária, resolve organizar uma reencarnação em massa do umbral aqui para o Brasil e mais algumas ações de dor em Portugal. Aí, para começar um resgate, dura até hoje. Assistam aí. Se você está gostando das atrações do nosso canal no YouTube, se inscreva. Só clicar aqui abaixo, aqui embaixo, vai ter um lugar escrito inscreva-se. Clica ali, não paga nada, não custa nada, e você já vai estar inscrito. E vai aparecer um sininho para que você receba um aviso de cada vídeo que a gente lançar, vem um avisinho para você, se você quer assistir ou não. Sempre no YouTube, claro. Tá? Então clique, inscreva-se, depois sininho, e se você gostou de algum vídeo nosso, põe curtir. Eu lembro que a intenção do nosso canal não é fazer com que você mude de religião, nem atacar religião nenhuma, e sim mostrar conhecimento. O conhecimento sempre agrega nas pessoas, tá? Independente da sua crença ou não. Agora, se houver alguma monetização, nosso canal é voluntário, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, e qualquer monetização do canal será doada às instituições de caridade de Sorocaba, tá bom? Então, muito obrigado e espero que continue no nosso canal. Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua inércia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México e do Peru, do Brasil e das Índias, os quais faziam afluir para Madrid a mais elevada percentagem de ouro do mundo inteiro. Até hoje comenta-se com espírito a célebre frase de Francisco I, exprimindo o seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividira o mundo entre espanhóis e portugueses e o deserdara. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo suave nome de Santa Cruz. À força das expressões comuns dos negociantes que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral. Considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara em nome do mais caricioso dos símbolos. A
A sanção de Ismael à escolha da nova expressão objetivava resguardar a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição, que na Europa fomentava os mais hediondos movimentos em nome do Senhor. A situação no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel, embora governado por funcionário de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península. A raça aborígene e a raça negra sofriam toda sorte de humilhações e vexames. Os índios procuravam o norte em busca dos seus amigos franceses que, expulsos do rio por Mendes Sá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. A situação geral dessa forma era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas na condição de superioridade que se atribuíam. Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Exclama Ismael para que Jesus lhe estenda o manto sagrado da sua infinita misericórdia, que ele envie o socorro de suas bênçãos divinas para que suas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que ali procuravam edificar uma pátria nova. Ismael e seus colaboradores estavam comovidos ante os quadros deploráveis que se deparavam às suas vistas. Por toda parte eles viam os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. E em resposta às suas súplicas, uma voz suave e meiga lhe responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontram amigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios das trevas das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite.
exorta ele comovido aos seus irmãos infelizes, dizendo que até Jesus havia chegado seus apelos de socorro espiritual. E o mestre da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos ordenava que aquelas lágrimas fossem enxugadas para sempre. Pois um ensejo novo de trabalho se apresentava para a redenção de suas almas desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Ismael explica que havia uma terra nova onde Jesus implantaria o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefinível. E nos seus séculos futuros, essa terra será a terra da promissão para todos os infelizes, pois dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas para que assim fosse, preciso era voltar-se ao seu solo virgem e exuberante, colaborando com devotamento e sacrifício. Ali aqueles irmãos encontrariam nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica a porta estreita para o céu de que Jesus falou nas suas lições divinas. Iriam acender no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz e solidariedade, na expiação e no sofrimento. Ismael advertiu-os que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume ou luz sem calor e sem vida quando não se tocam das claridades do sentimento. E finalizando, o apóstolo abençoado convidou a todos os que desejassem aquele supremo caminho a trabalhar naquela oficina de amor, de humildade e de redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. O seu emblema, Deus, Cristo e Caridade, refulgia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. As esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades das determinações sublimes do alto. Essas entidades evolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da Terra do Cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Na pátria do Evangelho têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho
e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitaram as almas humanas, eles os demonstraram, e foi ainda o coração deles dedicado ao ideal da solidariedade humana que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos e nem pobres, e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Por toda parte no país há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo. E foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, de cuja direção muitas vezes participaram, sem jamais se esquecer o Brasil de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. Bom, pessoal, nós vamos fazer um comentário a respeito desse capítulo 7, né, do nosso ponto de vista, né? Então, ele começa num período entre 1580 a 1640, são 60 anos que Portugal ficou sob o domínio espanhol. E não foi por acaso. Tempos antes, pelos abusos que Portugal cometia, com muita violência sobre os povos invadidos, escravização de africanos, colocaram a Santa Inquisição em Portugal. Então, Jesus resolveu alimentar um pouco pesado o povo português com muita dor. Isso para depuração, não é que é vingança nem maldade, isso é para depurar. Como diz Jesus, a dor é uma eterna lapidária. Então a dor faz com que a gente evolua, a gente aprenda a amar mais através da dor. Isso a gente pode observar na gente mesmo e nas outras pessoas. Quando tem problema sério, pesado, as coisas a gente fica mais sensível às coisas, né? E é assim mesmo. Tá? Então muita riqueza a Espanha tirava dessas regiões. Brasil levava muito ouro daqui, ouro, pau-brasil, das regiões do México, dos incas, dos astecas, eles levavam muito ouro. Então a Espanha enriqueceu muito graças a esses tesouros que eles levavam daqui, né? E tanto que o rei de França, acho que estava um pouquinho dor de cotovelo, né, que não sobrou nada para ele, o Francisco I, ele faz aquele comentário que Adão e Eva fizeram um testamento, não deixaram nada para o resto do mundo, só para dividir entre Portugal e Espanha, que na época eram as duas grandes potências, né, junto com a Inglaterra, as duas grandes potências colonizadoras da época, né? E então o pau-brasil ele era tão forte, tão importante para a nossa terra, que acabou dando o nome do nosso país de Brasil pelo pau do Brasil, que era extraído aqui. Por que chamavam de pau-brasil? Era uma madeira vermelha, tinha a cor de brasa, então o português chamava de Brasil, a cor de brasa é Brasil, e pau-brasil, e aí ficou o nome do nosso Brasil por essa herança da madeira, né? Também não foi por acaso, vocês podem observar que também houve uma inspiração espiritual lá de cima. Ismael, com os seus abnegados irmãos, né? Eles trabalharam nisso para mudar o nome de Terra da Santa Cruz para Brasil. Por quê? Eles aprovaram isso. Na verdade, eles não escolheram o Brasil, eles queriam tirar o nome de Santa Cruz do nome do Brasil. Por quê?
porque é ligado, o Brasil estava ligado a Portugal, escravizando gente, tinha situações deploráveis acontecendo no Brasil, então eles não queriam ligar o nome da nossa terra com a cruz, que era um elemento sagrado, símbolo da redenção humana na terra. Então o que ele quis fazer? Tirar. E aí vieram com o pau-brasil, eles aprovaram, o pessoal da igreja não aprovou muito na época, tal, mas acabou ficando, né? E nessa época, nesse período ainda, entre 1580 e 1640, foram 60 anos de domínio espanhol em cima de Portugal, né? A administração do Brasil, ainda a colônia brasileira, foi feito um acordo, continuou com os portugueses. Mas quem comandava Portugal era a Espanha, o rei de Espanha que dominava Portugal. E nos planos espirituais, Ismael estava muito sofrido com o que estava acontecendo no Brasil. Muitas agressões aos escravos, os negros trazidos da África, nossos irmãos africanos, né? Eles foram violentamente escravizados, com humilhações, com violência, né? Os vencidos nas guerras, no caso os franceses, que invadiram o Rio de Janeiro, eles foram barbaramente assassinados. Então ele não foi mortes feitas em guerras, eles sangue frio matavam, decapitavam. O Brasil fez, Portugal, né, naquela época o Brasil e Portugal era a mesma coisa, né, fez terríveis violências contra os vencidos de guerra, né, porque você matar na guerra é uma coisa, agora você matar com o seu inimigo já abatido já é um assassinato, e aconteceu muito disso, com muita violência, tá? Então o Brasil estava num momento muito violento em termos de agressão a invasores, aos indígenas, que são nossos aborígenes, também estavam sendo capturados, escravizados, eles estavam fugindo para o norte, atrás dos franceses que estavam invadindo o Maranhão, porque no Rio de Janeiro eles foram expulsos, né? Estavam indo para o norte, por quê? Porque os franceses tratavam os índios como um cidadão francês, então eles não tinham aquela coisa de distinção do cidadão francês com o indígena, e eles gostavam disso. Eles pegaram um agrado do povo francês. Eles não queriam saber de português, eles odiavam os portugueses, eles tinham guerra, eles fizeram guerra com os portugueses. Teve um capítulo aí que a coisa teve feia no Rio de Janeiro com os índios, né? Os tupinambás, né? E diante desses fatos horrorosos que estão acontecendo no Brasil, principalmente a escravidão, né? Ismael procurou Jesus e foi lamentar, pedir uma misericórdia dele para ver o que ele podia fazer. Mas Jesus, como sempre, ele não intervém no livre-arbítrio das pessoas. Ele interfere de uma forma que a gente caia na realidade, então vem a dor. Então, o que ele fez com o Brasil? Ele não mandou um anjinho aqui para governar, ele não levou embora quem estava ruim, matou todos os ruins, levaram embora, deixou só bonzinho aqui para o Brasil ficar tudo bonzinho. O que ele fez? Ele alimentou com dor, alimentou com a dor. Ele pediu para Ismael ir lá no umbral. Para quem não conhece, o umbral é aquela região mais pesada, aquela região onde os que morrem tem débito, todos nós temos, ninguém nós somos santos, nada, né? Então a gente tem, senão a gente não tenha nascido aqui na Terra, que é um país de prova, a Terra é um planeta de provas e expiações. Quem nasce aqui tem débito e tem boletinho para pagar, tem coisa que para resgatar. Então ninguém nasce aqui por acaso. Se a gente tivesse santo, a gente nascia em outro planeta, um planeta mais evoluído, tá? Então quem nasce aqui já tem esse peso. Agora quem vai para um umbral, permanece no umbral, é que uma carga maior, cometeu erros mais pesados, violências mais brutas, e precisa depurar mais pesado. São aquelas regiões escuras, onde fica como lá jogado no meio da lama, né? Quem assistiu aquela novela Viagem, aquelas regiões que ficava o espírito do Alexandre, né? Não dá para relacionar bem, aquilo é umbral. Então o que Jesus falou? Falou, ó, vai lá, pega aqueles espíritos que estão mais ferrados, aqueles caras que estão, aqueles espíritos das cruzadas, que foram violentos nas cruzadas em nome de Jesus, naquela cruzada, não sei se
Você lembra, eles foram para libertar o Santo Sepulcro dos mouros, né? Teve muita violência. Os padres que foram da Santa Inquisição, os inquisitores, aquelas barbaridades que eles fizeram, né? E reis, juízes, pessoas que estavam muito más, né? Que estavam precisando, senhores feudais. Os senhores feudais, muitos deles foram senhores terríveis com a população que vivia na sua propriedade. Então, muito resgate pesado. Então, o que ele fez? Falou, aquela gente está precisando reencarnar para ter uma segunda chance. Para quem não acredita na reencarnação, a reencarnação é uma bênção de Deus para que a gente possa resgatar nossos erros. Como eu falei, ninguém que nasce aqui é santo, todos nós temos erros. Deus, no seu amor infinito, nosso Pai, Ele nunca ia mandar um filho para ficar queimando no fogo do inferno eternamente. Você faria isso com seu filho, se o seu filho errasse? Você teria coragem de condenar ele ao inferno eternamente? Por mais que ele errasse, o teu filho, pensa bem, o teu filho, você teria coragem de mandar ele eternamente para o inferno? Tenho certeza que não. E Deus também não vai mandar nós para lá, nunca. Não existe inferno, não existe diabo. Existem espíritos em situações mais inferiores, que trabalham ainda procurando fazer o mal, né? Mas que um dia eles vão também cair na realidade, vão perceber que só o amor constrói, só o amor, né, traz a felicidade. Eles vão perceber que, trazendo a maldade, eles vão sofrer mais. E vão sofrer mais, com maldade, até um dia eles acharem que eles estão errados, e aí eles vão ter a oportunidade de reencarnar, sofrer, aprender novamente, vai e volta. A vida nossa aqui é uma escola. Não existe pena perpétua. Tá? Nós todos somos filhos de Deus e Deus trata todos nós iguais. Olha o exemplo da reencarnação. Se não houvesse reencarnação, você concorda que Deus é justo? Você concorda que Deus é justo? Se Deus é justo, não deveria ter apenas uma vida? Se você concorda que Deus é justo, não deveria todos nós nascermos nas mesmas condições, com as mesmas oportunidades, todos nós vivermos o mesmo período de vida? Por que morre uma criança de 5 anos e outra com 90? Porque precisava o pai sofrer. Não. Por que o pai precisava sofrer? Por que a criança precisava morrer? O pai sofrer? Que a criança que paga o pato do pai? Por que um pai tem uma criança defeituosa, que nasce com problema de saúde, e outra tem uma criança saudável? Por que aquela criança nasceu já doente e outra nasce saudável? Deus não é justo? Não era para todo mundo ser igual? Por que um nasce rico, outro pobre? Por que um nasce cego e o outro enxerga? É uma vida só? Por que faria isso com um filho? Qual seria o motivo? Para castigar os pais. Mas castigar do que? Se ele está vindo na primeira vez, castigar eles do quê? Pensa bem. É uma coisa lógica, a reencarnação é lógica. Se eu não acreditasse na reencarnação, eu não acreditaria em Deus. Eu seria ateu, com certeza. Porque eu não vejo lógica num Deus justo e num Deus de amor sem resgatar o erro. Que maldade seria essa? Que Deus é esse? Deus do que? Do ódio? Deus da ira, como alguns pontos aí da Bíblia falam, Deus da ira? Que ira, pô? Ira, ódio de Deus, raiva, vingança de Deus? Não existe vingança de Deus. E até Jesus, que é o nosso irmão maior, né? Ele não é Deus, ele é um irmão maior, ele é um espírito super elevado. Quando a Terra foi criada, ele já era um espírito de luz elevadíssima, ele participou da criação do planeta Terra. Então imagine um espírito que nessa situação, nessa época, sei lá, 4 bilhões e meio de anos atrás, que é estimada a Terra, ele já era elevado, imagine hoje, que somos nós perto dele, tá? Mas ele não é Deus, ele também é um espírito, nós vamos chegar onde ele está também, tá? Aí você pergunta, por que você está falando isso aí? Você pensa, não, é só ler informações que vêm do plano espiritual. Eu leio informações confiáveis, tá? De médiuns confiáveis, de espíritos confiáveis que vêm do plano espiritual. Isso é leitura, isso é conhecimento.
E eu, quando eu leio também, além de saber a origem de quem está escrevendo, de quem está trazendo essa informação, eu também penso na lógica daquilo. Tem lógica? Tem. Não vai ter lógica? Pensa bem. Pensa comigo, uma pessoa que comete um erro, ser crucificado eternamente por aquele erro. Que pai que condenaria um filho eternamente? Tá? Então, partindo desse princípio, existe a reencarnação. Tá? E esses espíritos que estavam no umbral, Jesus trouxe eles para resgatar, porque eles tinham que renascer, né, para sofrer bastante, para resgatar os erros que eles fizeram. Então, já que ele tinha essa lição a cumprir, esse boletim para pagar, Jesus foi preciso, falou, bom, o Brasil está precisando de gente para isso, para sofrimento e para... Então, muitos deles nasceram no Brasil. A maioria deles, que Ismael chega lá e convida, e a maioria vem. Tá? E vem, e muitos nascem escravos. Por isso que os negros, além de sofrer, mas muitos deles eram pessoas terríveis em outras vidas. Eles resgataram através da dor, da lágrima, do sofrimento, e depuraram o que precisava ser feito. Não que Jesus é um carrasco e deu um castigo para eles. Na verdade, isso aí é a depuração do mal que eles tinham dentro deles. Eles tinham que passar por um período de sofrimento para resgatar o mal que eles fizeram para outras pessoas e então eles poderem voltar para cá, reencarnar novamente e seguir o seu caminho da evolução. Muitos de nós hoje poderemos ser um desses escravos, desses que estavam no umbral aquele tempo. Tá? A gente vai evoluindo. Eu não lembro, ninguém lembra. Pensa bem, se a gente lembrasse. Hoje, a gente lembra de uma vida só, e veja o que tem, tenta marcar consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, está tudo lotado assim, ó. Por quê? Porque as pessoas estão tudo com problemas, está todo mundo que, lembrando uma vida só, eu tenho trauma desse, eu não posso ficar no escuro, eu não posso, eu tenho trauma daquilo, lembrando uma vida só. Imagine se você lembrasse de muitas coisas que você fez terríveis em outras vidas, o que seria para você poder resgatar? Você lembrar que você de repente matou seu pai, sua mãe, um irmão seu, ou que você fez barbaridade, matou famílias, fez coisas terríveis. Se você não lembrasse, você ia ficar abalado emocionalmente, porque você ia lembrar de detalhes, você ia lembrar de tudo, né? Agora, o esquecimento é uma bênção de Deus. Para quê? Para a gente possa começar uma vida nova e resgatar os erros e fazer com que... Porque o nosso subconsciente, o nosso interior, o nosso espírito sabe de tudo que a gente fez. Tá? Lá dentro. Então, tudo é aprendizado. Porque a gente leva de uma vida para outra a sabedoria. A gente não leva a memória, mas leva a sabedoria. Tá? Então, o que a gente sofre vira sabedoria. Tá? Então, funciona assim. E muitos deles resgataram seus débitos, as dores. Tá? Vamos ver o que Jesus fala dessa parte para Ismael. Como é que ele coloca a coisa para Ismael? Presta bem atenção. Ó. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espíritos. Tá vendo? Ele chegou nele o sofrimento do pessoal e o pedido de... Ai meu Deus, meu Pai, me ajude, Jesus, socorro, venha. Então, essas súplicas chegaram até ele, tá? Então, e chegam, tá? Tudo que você pede, você chega. Só que a gente, nem tudo que a gente quer é bom pra gente. Às vezes o que é ruim pra gente, no fundo é bom. Espaços próximos da Terra, agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores
e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso à tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. O preceito da minha doutrina, o que é o preceito da doutrina? É alguma religião? Não. É o amor, é a caridade, né? É a bondade, é tudo aquilo que ele prega no Evangelho. Tá? Então, a doutrina dele é o Evangelho que ele deixou. Não é religião nenhuma. Tá? Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração. Bom, aí Ismael vai lá para o umbral, junto a alguns amigos, alguns irmãos auxiliares, né? Porque Ismael, se vocês observarem capítulos anteriores, ele é o governador do Brasil, espiritualmente. Jesus deixou Ismael o responsável pelas coisas do Brasil. Então, o Jesus ele é responsável pelas coisas do planeta, e Ismael do Brasil. Tá? Daí Ismael vai lá para o umbral e fala, ó, tá assim, ó, vai ter um país que vai ter uma nova geração lá, tal, e vai ter uma oportunidade para vocês resgatarem seus erros lá, tal, e fala lá o que Jesus falou para ele, né? Já falou, vai sofrer, não vai lá para brincadeira, não vai, só que vai ser depurador o negócio. E aí todo mundo vem, ó, eu quero ir, e foi beijando a bandeira lá de Deus, Cristo e caridade, né? Se vocês quiserem lembrar, é só voltar no vídeo lá atrás, onde tem essa passagem, aí vocês se lembram. E aí depois, né, com esse pessoal reencarnado aqui, continua o sofrimento por mais um período, principalmente do escravo, do negro, né, que reencarnou. A maioria desse pessoal que veio do umbral reencarnou negro, porque o negro ia sofrer bastante. Então foi, como se diz, encaixado a necessidade desses espíritos que estavam no umbral com o que ia acontecer com os negros aqui, que ele ia saber que o negócio não ia ser mole. Iam trabalhar bastante, iam apanhar bastante, sofrer bastante. Tá? Nossos irmãos africanos. Tá? Esse é um dos piores momentos da história do Brasil. O Brasil está resgatando isso até hoje. Tá? Então nós estamos passando por um momento turbulento, mas eu acho que daqui para frente, do ano de 2020 para frente, 2019 para frente, vai começar um novo momento para o Brasil. Inclusive 2020 não foi muito bom porque a pandemia atrapalhou e o Brasil estava lá no fundo do poço também. Em 2019 estava um país quebrado, arrasado, destruído já, né? Então eu acho que o Brasil começou a levantar agora em 2019, né? já resgatou seus boletos, os seus débitos coletivos, né? Por essa vergonha que foi a escravidão, né? E vai seguir seu caminho, como todos os povos vão seguir o caminho. Mas o que Jesus quer da gente, nós, principalmente brasileiro, é que a gente trate o mundo inteiro como irmãos, né? E que espalhe o seu evangelho. Não religião, espalhe o evangelho. O que é o evangelho? É tudo aquilo que ele pregou. Tá? É tudo que ele pregou. É difícil seguir aquilo? Eu confesso que eu não consigo tudo, mas a gente está tentando fazer o melhor que pode, tá bom? Então nesse capítulo fechou assim. Não percam os próximos capítulos. Se você não assistiu capítulos anteriores, procure assistir, que é uma sequência histórica do Brasil, né? Tem muita coisa legal pela frente. Vocês vão ver ainda a independência, vão ver a participação espiritual da independência, Tiradentes antes disso um pouco, tal, até chegar nos momentos da República, para na República, no Pedro II, tal República, né? É muito legal. Tá? Até mais, um abraço a todos.